Boa noite, aqui nós estamos para ouvir a palavra de Deus, o direcionamento que Deus tem para mim, que Deus tem para você, direcionamento esse que nos trará um caminho, uma direção, resposta de questionamentos a qual nós temos com Deus. Algumas perguntas que nós fazemos para Deus, alguns questionamentos, este é o momento de Deus te responder. Sabemos que Deus ele fala de diversas maneiras, de diversos modos, mas a única forma dele falar e confirmar o que ele está falando para você é através da palavra. E esse é o momento que Deus ele quer falar com você. Então fique atento, porque Deus quer falar com você. Se você quiser ouvir, ele vai trazer tudo que você precisa nesta noite. No nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus, Santo de Israel, Tu és lindo, Tu és sublime, Tu és santo, Tu és todo-poderoso, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Ó Deus, Tu és maravilhoso. Ó Pai, Tu és o autor e o consumador da nossa fé, Tu és magnífico, Deus. Glórias e glórias nós Te damos, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração, Pai. Perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, nossos momentos de fraqueza. Somos falhos e errantes, oh Pai. Muitas vezes erramos sem querer, sem saber, por isso estamos pedindo perdão, Pai. Nós não estamos pecando por querer, nós não estamos pecando porque queremos nos afastar do Senhor, jamais, Pai. O Senhor conhece o desejo e a intenção do nosso coração, então nos ajuda, Deus. Nos ajuda, nos dê sabedoria, nos dê mansidão, nos dê humildade, que possamos agradar o Senhor, Deus, porque é para isso que nós nascemos, para honrar e glorificar o Teu nome nesta terra, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos iniciar um estudo do livro de Tiago, né? Vamos saber o que aconteceu e o que esse discípulo diz para mim e para você acerca desse período a qual ele passou servindo a Jesus. Servir a Deus é um privilégio. Muitos estão fugindo, muitos estão correndo. Ao invés de correr para Deus, estão correndo de Deus, do propósito, do plano que Ele tem para as suas vidas. Mas aquele que viveu, permaneceu na fé, servindo a Deus, esse tem muita história para contar. E as histórias deles nos servem como exemplo para que possamos conduzir a nossa vida de acordo com a vida de Jesus. Muitos acertaram, outros falharam e tudo é para o nosso crescimento, para que possamos aprender com os acertos e aprender também com os erros. Hoje nós vamos fazer a meditação aqui no Tiago, no capítulo 1, e nós vamos meditar a partir do versículo 5. A palavra vai dizer: se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, pergunte-lhes e alegremente lhe dirá, pois está sempre pronto a dar uma farta previsão de sabedoria a todos os que lhe pedem. Mas quando lhe pedirem, estejam certos de que vocês realmente esperam que ele lhes diga, pois uma mente duvidosa é tão inconstante como uma onda do mar, que é empurrada e agitada pelo vento. Quando pedirem, sem fé, não esperem que o Senhor lhes dê alguma resposta concreta, pois as pessoas que agem assim é inseguras, é dividida, voltando-se ora para um lado, ora para outro lado. O Senhor ele vem dar uns conselhos para mim, para você, através de Tiago, dizendo que eu e você precisamos ter fé, para que as nossas petições sejam respondidas por Deus. Nós precisamos ter fé, nós precisamos crer
e esperar a resposta de Deus. Quando eu e você não cremos, quando eu e você não temos paciência para esperar a resposta de Deus, nada vai acontecer na nossa vida. Por isso que quando ele começa, ele diz: se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, perguntem-lhes, e ele alegremente dirás. Entenda que tudo que eu perguntar para Deus, se eu tiver paciência e eu tiver fé, ou seja, eu esperar, crendo que Ele irá me responder, Ele vai responder, mas não é a hora que eu quero, não é como eu quero, é do jeito dele. Ele sabe o que é melhor, Ele sabe o tempo. Tudo que Ele faz é para que possamos crescer espiritualmente. Há muitas pessoas grandes, mas espiritualmente tão pequenas, e o Senhor observa elas e permite as provações, as lutas, as aflições, para que essa pessoa venha crescer. Não no físico, porque o físico vai crescer naturalmente. Há pessoas que não cresceram espiritualmente. E essas pessoas que não cresceram espiritualmente vão passar muitas lutas, vão passar muitas dificuldades para que elas possam crer que Deus existe, para que elas possam crescer espiritualmente, para que elas possam produzir a fé que Deus necessita para respondê-las. Por isso ele continua e ele diz: pois está sempre pronto a dar farta provisão de sabedoria a todos os que lhe pedem. Entenda que o Senhor Jesus, ele diz para mim e para você através da palavra que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todo ele dá. A todos ele dá. Basta pedir. E ele diz que quando nós pedimos e nós não recebemos é porque estamos pedindo mal. E quando estamos pedindo mal, certamente nós não vamos receber. Então, quando ele diz para nós, pois está sempre pronto a dar uma farta provisão de sabedoria a todos os que pedem. Nós precisamos de sabedoria. Então, se nós pedirmos a Deus a sabedoria, Ele vai dar. E Ele diz que Ele vai dar em abundância. Então, se você quer saber o que Deus quer de você, o que Deus tem para mim, pergunte para as pessoas, não. Pergunte para Deus. Ele tem essa resposta para você. Ele vai dizer para você o que Ele tem para você, o que Ele quer que você faça. Porque quando eu perguntei, Ele me disse. Então, se você perguntar para Ele o que Ele quer que você faça, Ele vai falar para você. E Ele fala através da palavra. Ele confirma através de tudo que Ele fez no mundo, tudo o que Ele criou. Ele usa para confirmar a palavra dele. Mas o princípio, onde Deus fala comigo e com você, é através da palavra. Se está faltando sabedoria para você, peça para Deus. Ele vai te dar uma porção bem avantajada de sabedoria, para que você possa tomar as decisões certas, para que você possa fazer as ações certas, para que você possa agradar a Ele. Esse precisa ser o nosso principal foco, o nosso principal alvo aqui nesta terra, agradar a Deus. Porque pessoas, são muitas que querem ser agradadas, mas nós não estamos aqui para agradar pessoas, mas para servir pessoas como nós servimos a Deus. Agora, agradar é só a Deus. Agrade a Deus. E o seu agradar a Deus é que vai agradar outros. Porque perto de você só irá ficar aqueles que se agradam do que você agrada. Se você agrada a Deus, os que vão ficar perto de você, eles também irão querer agradar a Deus. Aqueles que não querem vão se retirar, vão se afastar. É natural, você não pode sofrer por isso. Porque aqueles que não querem estar perto de você não têm o mesmo propósito que você. Se o seu propósito é agradar a Deus,
aqueles que estão ao seu lado, aqueles que estão perto de você, precisam ter este mesmo propósito. E aí tudo unir-se-á ao plano perfeito de Deus. Aí aqui a palavra continua e diz: mas quando lhe pedirem, estejam certos de que vocês realmente esperam que ele lhes diga, pois uma mente duvidosa é tão inconstante como uma onda do mar que é empurrada e agitada pelo vento. Entenda que a Bíblia diz para mim e para você que se eu e você formos como a onda do mar, que uma hora vai para lá, outra hora vem para cá, e ela não tem uma constância. A Bíblia diz que o nosso alicerce precisa ser na palavra. A palavra é a Bíblia Sagrada. Eu não posso me desviar da Bíblia Sagrada, eu não posso me desviar do que está escrito na Bíblia Sagrada. Porque o que está escrito na Bíblia Sagrada é o que agrada a Deus. E eu não posso sair da Bíblia Sagrada para agradar pessoas. O meu alvo é Cristo. O seu alvo tem que ser Cristo. A salvação que está disponível para mim e para você, assim como a sabedoria. A salvação está disponível para mim e para você. Mas muitas vezes nós nem perguntamos a Deus o que o Senhor tem para mim. O que o Senhor quer que eu faça. Porque se você perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Ele vai te responder. Ele responde a todos. Pergunte para ele, Deus, o que o Senhor quer que eu faça nesta situação? E ele vai te responder, pode ter certeza. Mas ele usa um detalhe, ele diz para mim e para você, olha, se você pedir e você ficar pensando, será que Deus vai me responder? Será? Mas quando? Quando será? Por que será que Deus não me respondeu? Você está sendo como essa onda do mar que vai para lá e vem para cá. E você vai pedir muitas coisas para Deus e não vai ter resposta de nada. Porque você não está crendo, você não está duvidando. Você está duvidando do que Deus está dizendo para você. E Ele está dizendo para você, você não pode duvidar, você precisa pedir e ficar firme, esperando a resposta. Fica firme, aguardando, porque Deus, Ele vai te responder. Ele vai usar os meios dEle para responder para você. E você vai entender que é Ele dizendo para você, filha, é assim ou não é? Você vai entender Ele dizendo. Por isso Ele continua e Ele diz, quando pedirem sem fé, não esperem que o Senhor lhes dê alguma resposta concreta, entende? Se você pedir sem fé, Deus ele vai até te responder, mas não vai ser nada concreto, você vai ficar com dúvida. Deus não opera na dúvida. Na dúvida, a sua resposta ela não vai ser completa. E se a sua resposta não é completa, a sua alegria também não. A nossa alegria está no Senhor, no que Ele vai dizer para mim, no que Ele vai dizer para você. Então você precisa crer, não duvida não. Quando você orar, que você pedir para Deus um direcionamento, perguntar para Ele o que Ele quer de você, o que Ele quer que você faça nessa situação, Ele vai te responder. Aí a palavra continua e diz, pois as pessoas que agem assim é insegura e dividida, voltando-se ora para um lado, ora para o outro lado. Deus não quer que eu e você seja como a onda do mar. Deus não quer que eu e você seja como essas pessoas que uma hora olha para lá, a outra hora olha para cá, aí a outra hora olha para lá de novo, a outra hora olha para cá de novo, ou seja, elas não têm uma constância, elas não permanecem firmes. Você perguntou? Creia, Deus ele já te ouviu, Ele ouve todas as nossas orações. Não fique preocupado porque Ele não respondeu ainda, porque Ele vai responder. Há um processo, esse processo se chama o tempo de Deus. É Deus provando a sua paciência, o seu domínio próprio, a sua fé. Os frutos do Espírito Santo vão fluir dentro de você no processo.
Você só precisa aguardar. Você só precisa esperar Deus lhe responder, porque Ele vai lhe responder. Porque Ele é o seu Deus, Ele é o seu Pai, Ele é aquele que cuida de você. Então você só precisa crer e esperar que Ele vai falar com você. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida através dela, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, glórias e glórias e glórias nós te damos, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome, Santo, Santo de Israel, tu és digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Oh, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por nos ensinar, Deus, a não ser inconstantes. Obrigada por nos ensinar, Deus, a não ficarmos vagueando, a não ficarmos olhando para um lado, olhando para o outro, mas seguimos adiante, seguimos em frente, porque quando estamos firmes no propósito do Senhor, é o Senhor quem faz as coisas acontecerem na nossa vida. Deus, obrigada. Obrigada por ser o nosso Deus, por ser o nosso Pai. Eu creio que chuva de bênçãos estão sendo derramadas na vida do teu filho e na vida da tua filha. E o fruto do Espírito Santo, Pai, irá frutificar, irá superabundar na vida da tua filha, na vida do teu filho, porque tu és Deus fiel. E o Senhor responde os teus filhos. O Senhor dá sabedoria àqueles que pedem. O Senhor cumpre o plano perfeito do Senhor na vida dos teus filhos, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. E quando você compartilha o que Deus está lhe dando, Ele vai lhe dar muito mais. E assim eu e você, nós iremos crescer em graça e em sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.